Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Paulo Simões, fundador da Consumeta Consultoria. Há 20 anos nós auxiliamos outras empresas a melhorarem os seus resultados. E hoje eu vou estar falando aqui sobre os fatores que fazem a diferença para os clientes na hora de uma compra. Aguarde só alguns instantes que eu já volto. Que bom que você continua aqui comigo. Na Consumeta, nós somos especialistas em gestão e negócios. E é sobre uma dessas minhas experiências que eu quero falar aqui com você hoje. Eu vejo muitas pessoas, muitas empresas perdendo venda à toa. E numa época de crise, nós não podemos nos dar o luxo de perder um cliente ou perder uma venda, não é mesmo? Pois é, e você sabe quais são os fatores que fazem a diferença na hora da compra para um cliente? Nós precisamos pensar com a cabeça dele, não com a cabeça do vendedor. O vendedor bom não é aquele vendedor que fala a beça, que vende geladeira para esquimó. Isso já passou, isso é passado. O vendedor bom é aquele que sabe escutar o cliente, sabe compreender o cliente. E compreendendo qual é a necessidade do cliente, ele sabe oferecer exatamente o que o cliente precisa. Olha bem o que eu falei. Ele sabe oferecer o que o cliente precisa, não necessariamente o que o cliente pediu. E é sobre essas coisas que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: o cliente ele sempre vai te dizer, ele sempre vai deixar claro para você uma necessidade declarada. O que é uma necessidade declarada? É aquilo que o cliente fala, é aquilo que ele pede. Ele chega lá na sua empresa e fala: eu quero esse produto, eu quero um produto X, eu quero um produto com a característica tal. Ele está pedindo. Só que lembre-se bem, o cliente ele é um amador. Ele está fazendo a parte dele de apenas pedir. Cabe ao profissional que está do outro lado, que é o vendedor, que é a própria empresa, a própria organização, identificar qual é a real necessidade desse cliente. Você só vai conseguir descobrir isso se você conversar com o seu cliente antes. Pergunte a ele como que ele vai usar aquele produto. Para que aquele produto vai ser útil para ele? Descobrindo quais são os benefícios, o local onde ele vai utilizar, você não vai estar atendendo apenas uma necessidade declarada. Você vai oferecer um produto que vai atender uma necessidade real desse seu cliente. Esse é o segundo fator que você não pode esquecer. O primeiro, uma necessidade declarada, é o que o cliente pede. O segundo, a partir da sua compreensão, você oferecer algo que vai satisfazer uma necessidade real do seu cliente. Vou te dar um exemplo claro. Um cliente entra numa loja de eletrônicos e pede um notebook. Mas qual notebook que esse cliente vai precisar? Às vezes ele vai ser atraído pela aparência de um notebook e não necessariamente é exatamente aquele produto que vai satisfazer a necessidade do dia a dia dele. Então é preciso que o vendedor converse com esse cliente. Ele vai utilizar esse notebook para quê? Ele vai utilizar em gráficos, ele vai fazer tabelas, ele vai editar filmes, ele vai fazer apenas documentos, ele vai editar fotos. Tudo isso vai fazer diferença para saber qual é o produto mais adequado para a necessidade desse cliente. Ou seja, ofereça o produto adequado para a necessidade dele, você vai estar atendendo uma necessidade real. O terceiro fator é uma necessidade não declarada. Compreenda que o seu cliente ele tem uma série de necessidades que ele não precisa te falar. Por exemplo, ele precisa te dizer que esse produto tem que estar em perfeitas condições de uso? Não. Então cabe à empresa ou ao vendedor testar esse produto para se certificar que o cliente vai ter prazer ao utilizar esse produto. O quarto fator é uma necessidade de prazer. O que é uma necessidade de prazer? É aquele algo a mais que o cliente vai ganhar. Ele está comprando um produto e de repente ele recebe um brinde. Ele vai comprar um produto e com aquilo ele vai participar de um sorteio, de um concurso que ele vai concorrer a um carro ou algum outro tipo de brinde. Ele compra um produto, vem outro produto casado junto. É algo a mais que você está entregando para o seu cliente. Então, para atender uma necessidade de prazer, primeiro pense: o que o seu cliente valoriza que seria o algo a mais que você pode entregar para ele? A quinta necessidade é a necessidade secreta. E como o próprio nome diz, ela é secreta, né? O cliente ele não vai declarar isso abertamente para você.
Você pode notar essa necessidade secreta ou essas necessidades secretas com algumas dicas, algumas deixas que o seu cliente vai te falar. Por exemplo, ele pode enaltecer um determinado produto, falar bem assim, pô, o pessoal adora isso aqui, né? Ou então, nossa, quem usa esse produto deve ser muito bem visto pelos amigos ou pelos colegas de trabalho. Ele está deixando para você uma dica de que ele precisa aparecer diante o público dele. Seja pelo motivo que for, pode ser um simples ego dele ou pode ser uma necessidade mesmo. Ele precisa daquilo para fechar novos negócios. Então, identifique isso. Pegue claramente essas dicas do seu cliente. E aí, inverta para ele, como por exemplo, você pode chegar para esse cliente e falar bem assim, imagina você com esse produto perto dos seus colegas de trabalho. Ou então, imagine você utilizando esse produto junto aos seus clientes. Bom, esses são os 5 fatores que eu acho de suma importância na hora de uma venda. É preciso desenvolver uma perspicácia, uma compreensão muito grande para identificar quais dessas necessidades vão fazer diferença na hora da compra para o seu cliente. Então pense bem, estude bem o seu cliente, converse com ele para que você descubra a necessidade certa e ofereça o produto correto para a satisfação total do seu cliente. Antes de encerrar, eu queria pedir a você para curtir o nosso vídeo, se ele foi útil, compartilhe para outras pessoas que você saiba que vão ter interesse nesse conteúdo e se inscreva no nosso canal, assim toda vez que eu postar um novo conteúdo vai estar chegando para você também. Meu nome é Paulo Simões, eu sou consultor da Consumeta Consultoria e te vejo em um próximo vídeo. Um grande abraço!